O relator da revisão do plano diretor vai apresentar um novo texto com algumas mudanças do que já foi aprovado em primeiro turno ali, primeira votação na Câmara Municipal no fim do mês passado. Você viu aqui no SP1 que urbanistas e uma parcela da população reclamavam que esse primeiro substitutivo só atendia às demandas das construtoras. Agora, com as mudanças, 2 novas audiências públicas foram marcadas para que a população conheça o novo documento. A Zelda Mello traz os detalhes na reportagem. A revisão do plano diretor entra na reta final com alterações sugeridas pela sociedade civil nas audiências públicas. O documento com as mudanças deve ser apresentado amanhã e na quinta-feira de manhã em 2 novas audiências públicas. A votação está marcada para a próxima sexta-feira. Segundo o relator, as principais mudanças foram em pontos polêmicos, como, por exemplo, o aumento do espaço para verticalização junto aos eixos de transporte em direção aos miolos dos bairros. Hoje, prédios mais altos do que a legislação geral permite podem ser construídos no raio de até 600 metros das estações de metrô e trem. O texto aprovado pela Câmara em primeiro turno ampliava esse raio para 1 quilômetro. A nova proposta recua um pouco, 800 metros. O número de vagas de garagem também foi alterado. Hoje, cada unidade tem direito a uma. O primeiro texto colocava um mínimo de 30 metros quadrados para ter direito à vaga. Agora a proposta é dobrar essa metragem, 60 metros quadrados. Ou seja, para ter direito a uma vaga de carro, o imóvel tem que ter esse tamanho mínimo. Além desses pontos, outras demandas populares foram revistas. As vilas devem ficar protegidas da verticalização e não vão ter prédios altos em seu entorno. E as construtoras que queiram erguer empreendimentos mais altos do que o permitido devem pagar um valor adicional para o Fundo de Desenvolvimento Urbano, o Fundurb. No texto aprovado pela Câmara na primeira votação, as empresas poderiam trocar esse pagamento por obras na cidade, que elas mesmas fariam, mas não havia nada que especificasse que tipo de obra seria. O texto, como havia sido aprovado em primeira votação, ele tirava qualquer tipo de controle, né? Não se tinha exatamente a ideia de qual era a altura desses prédios, o número de garagens, então não existe um planejamento de adensamento que pode causar problemas para a cidade. Urbanistas, eles veem um modelo ideal para a cidade que não é possível. Acaba sendo quase um utopismo aquilo que o urbanista entende como o perfeito. Por outro lado, as incorporadoras, por uma questão simplesmente financeira, elas querem construir em todo canto que existe terreno e não se preocupam com essa questão de adensamento ou melhor aproveitamento da cidade de forma mais espaçada. O desafio aí é buscar um meio termo e entender o que realmente é interessante para a cidade. A sensação que a gente tem é que alguns vereadores colocam aquele bode na sala, né? Esticam a corda até para negociar, ver até onde pode ir, aí depois eles recuam, como se aquilo fosse um grande serviço à cidade, mesmo depois de várias críticas apontando problemas e consequências terríveis para a cidade em termos de mobilidade, né, com a construção de prédios muito altos no miolo dos bairros. Vamos acompanhar essas mudanças. Outra mudança que aconteceu, e aí foi um avanço, foi em relação às obras no entorno do Mirante de Santana, que é a principal estação meteorológica do INMET, né? Registra aí há décadas a temperatura oficial aqui da cidade de São Paulo. A parte que liberava as construções na região foi retirada nesse novo texto. Enfim, ufa, outro bode na sala, porque seria um absurdo imenso a gente acabar com 70 anos de registros de temperatura aqui na cidade de São Paulo e permitir que se construa um prédio ali naquela praça do Mirante de Santana, jogando, né, no ralo ali toda a ciência acumulada em tantas décadas. Esse bode foi tirado da sala. Só que ainda há possibilidade de novas mudanças. Vereadores de partidos de oposição já anunciaram que vão apresentar um novo texto sugerindo outras alterações aí, geral, para essa revisão do plano diretor. Amanhã e quinta tem outras audiências públicas devolutivas a partir das 10h30 da manhã. Você pode participar presencialmente ou pela internet, só que é preciso se inscrever. A inscrição é obrigatória e ela pode ser feita pelo site da Câmara Municipal. Vamos continuar acompanhando de perto. Hoje, mais cedo, o prefeito Ricardo Nunes falou sobre o novo texto da revisão do plano diretor aqui da cidade. Vamos ouvir.
O privado nunca foi e nunca será inimigo de ninguém. A gente só precisa ter as regras bem estipuladas e dizer o seguinte: privado, você quer construir nessa regra. E por que a gente quer que tenha condições de construção? Para fazer frente ao déficit habitacional, para que a gente possa tirar a pressão das construções nas áreas, principalmente áreas de proteção ambiental. Então, quando você dá condições de ter bastante unidade habitacional, você vai possibilitar que as pessoas tenham mais acesso à habitação por um preço menor. Você tem um eixo que você vai possibilitar a verticalização em construção. Evidentemente, é para atender algum interesse da população. Né? Estão falando interesse de construtora. Quando que construtora é inimiga de alguém? Nunca. Eles vão lá, vão construir e vão vender. Quanto mais construírem, menor vai ter o preço. Não tem sido sempre assim, porque depende para quem se constrói. Né? O que a gente viu nos últimos anos foi construção para classe média alta, perto dos corredores, quando a gente deveria estar atraindo, né, a população de mais baixa renda mais para perto do centro da capital, para as pessoas não perderem horas no trânsito, como acontece aqui na Grande São Paulo.